Boa noite a todos. Eu estou hoje aqui no Grupo Espírita André Luiz, São José do Rio Preto. Estou para fazer com vocês um evangelho, um estudo do evangelho. Nós não estamos tendo atividades presenciais. Vocês sabem, por causa das restrições, então nós até estamos pedindo para as pessoas não virem até aqui. Eu estou aqui no salão, não há pessoas aqui, somente a pessoa da filmagem e eu. As atividades, portanto, estão suspensas, os estudos, todos os trabalhos da casa, inclusive a evangelização, da qual eu faço parte, estão vendo aqui na camiseta. Nós não estamos fazendo atividades presenciais. Aí, cada um tem que entrar em contato com o coordenador do seu curso, da sua atividade, para ver se existe algum tipo de atividade virtual, algum tipo de atividade online. Nós, na evangelização, estamos postando no grupo dos pais, dos responsáveis, as aulas, para que o conteúdo não fique tão assim, com tanta ruptura, né, para que os evangelizandos continuem com as atividades. Então, nós estamos postando no grupo de WhatsApp da evangelização. Aí cada um pode se informar junto ao coordenador. Se quiserem alguma informação da casa, que por favor mandem mensagem pelo Facebook, né, que é a melhor maneira da gente poder responder. Ou pelo Messenger do Facebook ou diretamente no Facebook. Nós vamos atender desta maneira virtual por enquanto, até nova determinação. Bom, esse seria o horário de palestra, mas nós sabemos que aos domingos e às quartas existe um evangelho aqui no Grupo Espírita André Luiz, um estudo de evangelho que acontece, né, aos domingos acontece antes da palestra, perdão, às quartas não, aos domingos acontece antes da palestra, mas como as palestras não estão acontecendo, então o evangelho está acontecendo aos domingos e às quartas no horário da palestra, que é às 8 horas, tá? Hoje, o capítulo que me cabe, não sei se eu disse, meu nome é Lara, o capítulo que me cabe é o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o capítulo todo, eu vou tratar dos itens 18, 19 e 20. Tá? Esse capítulo 13, ele tem como título geral, o título geral desse capítulo é que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Experiência exclusiva. Se vocês estiverem com o Evangelho nas suas casas, poderiam abrir então no capítulo 13 e falar sobre esse tema, porque parece que no item 19 e no 20 não está sendo falado de órfãos. E na verdade, se a gente pega outra edição do Evangelho, tem ali que órfãos é só... Mas não seria aquela coisa de fazer o bem sem olhar a quem, e também que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E justamente quando eu voltei no começo do capítulo, era isso, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Como que é isso, né, de que a mão esquerda não saiba o que faz a direita? Exatamente essa questão de fazer o bem sem ostentação, da caridade material e moral, da piedade, etc. É isso que está falando. Nós precisamos fazer a caridade de uma forma abnegada, sem nos colocar numa posição superior. Tá? Agora vamos voltar realmente ao primeiro item, sem os comentários, vou fazer a leitura, porque é importante que a gente faça a leitura, depois eu faço os comentários gerais. Então, o item 18. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis o quanto é triste estar só e abandonado, principalmente na infância, Deus permite que haja órfãos para nos animar a lhe servir de pais. Que divina caridade é ajudar uma pobre e pequena criatura abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, conduzir sua alma a fim de que ela não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada agrada a Deus, pois compreende e pratica sua lei. Considerai também que, muitas vezes, a criança que socorreis vos foi querida noutra encarnação. E se caso pudesseis vos lembrar, isso não seria mais caridade, e sim um dever. Assim, portanto, meus amigos, todo ser que sofre é vosso irmão, e tem o direito à vossa caridade, mas não aquela caridade que fere o coração, não aquela esmola que queima a mão que a recebe, pois vossas esmolas são, muitas vezes, bem amargas.
Quantas vezes seriam recusadas se em casa a doença e a miséria não precisassem delas? Dai delicadamente, acrescentai à vossa dádiva o mais precioso de todos os benefícios, uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse tom de proteção que fere o coração já aflito e pensai que, ao fazer o bem, trabalhais para vós e para os vossos. E agora o item 19, os benefícios pagos com ingratidão. O que pensar das pessoas que, recebendo a ingratidão em troca de um benefício prestado, negam-se a fazer outra vez o bem com temor de encontrar pessoas ingratas? Tais pessoas são mais egoístas do que caridosas, pois fazer o bem esperando o reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse. O benefício desinteressado é o único que agrada a Deus. São também orgulhosas, pois se envaidecem pela humildade do beneficiado, que deve vir fazer o reconhecimento a seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu. Deus recompensará aquele que não a procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo antecipadamente que aqueles a quem fazemos o bem não nos agradecerão. Sabei que se aquele a quem ajudais esquece o benefício, Deus levará isso mais em conta do que se já fosseis recompensados pela gratidão. Deus permite que às vezes sejais pagos com ingratidão para provar vossa perseverança em fazer o bem. Como podeis saber se esse benefício esquecido no momento não trará mais tarde bons frutos? Ficai certos de que é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, vedes apenas o presente, trabalhais para vós e não para os outros. Os favores acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Podem até ser esquecidos aqui na terra, mas quando o espírito se livrar de seu envoltório carnal, ele se lembrará e esse será o seu castigo. Então lamentará sua ingratidão e desejará reparar sua falta, pagar sua dívida em uma outra existência, até mesmo, muitas vezes, aceitando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. É assim que, sem suspeitardes, tereis contribuído para seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade desse ensinamento. Um benefício jamais se perde. Mas tereis também trabalhado para vós, pois tereis o mérito de ter feito o bem com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos unem às vossas existências anteriores, e se pudesseis entender a grande multiplicidade de relações que unem os seres uns aos outros para o progresso de todos, admiraríeis ainda muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. E agora o item 20, beneficência exclusiva. É correta a beneficência quando é exclusivamente praticada entre pessoas de uma mesma opinião, da mesma crença ou de um mesmo grupo social? Não, pois é principalmente o espírito de seita e de grupo que é preciso eliminar, porque todos os homens são irmãos. Aquele que crê, o cristão, vê irmãos em todos os seus semelhantes, e quando socorre aquele que está necessitado, não lhe interessa nem crença, nem opinião no que quer que seja. Estaria ele seguindo o preceito de Jesus Cristo, que diz para amar até mesmo aos inimigos, se rejeitasse um infeliz por ele ter uma crença diferente da sua? Portanto, que o socorra sem lhe interrogar a consciência, porque se ele for um inimigo da religião, será um meio de fazer com que ele a ame. Repelindo-o, fará com que ele a odeie. Bom, então vamos fazer um comentário geral a respeito desses 3 itens. No primeiro item, se aborda as crianças, né? Eu, como evangelizadora, poderia falar muito aqui a respeito dessa questão da orfandade, né? Ou mesmo do direcionamento que a gente deve ter com as crianças, né? Todo aquele trabalho de educação moral que a gente tanto prega, que é tão necessário nesses novos tempos. Mas eu não acho que esse capítulo dos órfãos se refira especificamente às crianças órfãos, né? Porque ele fala da necessidade da caridade material, que quem faz o bem a uma criança está agradando ao pai, mas isso se estende a qualquer órfão, porque o órfão ele pode ser adulto. Órfão é aquele que não dispõe do carinho,
do apoio, da confiança de um pai, de uma mãe, de um adulto que o sustenta num determinado período de vida, justamente o período de maior carência. Claro que a infância é um período onde você necessita, onde nós todos necessitamos de um maior apoio, de um maior suporte, porque nós não temos condições de caminhar com nossos próprios pés. Ocorre que essa orfandade, ela pode se estender por muito tempo, ou ela pode acontecer num outro período da vida, na adolescência, na fase adulta, E ela envolve também a caridade moral. Aqui nós estamos falando de caridade material e também de caridade moral, porque o modo como fazemos essa caridade importa. Sem ter uma posição de superioridade, sem que o outro se sinta diminuído por estar necessitado de ajuda. Está escrito nesse próprio item: evitai esse ar protetoral. Em geral, já é muito difícil ter que ser ajudado, já se tem um sentimento de inferioridade, de vergonha. Para que deixá-lo ainda mais constrangido? Por isso, temos que medir nossos atos, gestos e palavras ao praticar a caridade. Isso é muito importante. E está bem claro também que muitas vezes essa caridade que estão praticando nessa encarnação pode muito bem ser o cumprimento de uma obrigação vinculada à encarnação anterior. Então seria uma caridade entre aspas. Claro que pode ser realmente uma caridade, mas a gente não sabe das nossas outras existências, do que já fizemos, da relação que nós tivemos com essas pessoas que a gente ajuda. Então, muitas vezes ela se torna como um cumprimento de dever. Então, isso nós temos que ter bem em mente. Isso não temos como saber, na verdade, se é um cumprimento ou se é realmente um ato de caridade. O fato é que a caridade, tanto material como a moral, essa da conversa, do apoio, da compreensão, do ombro e ouvido amigos, tem que ser feita singelamente e sem esperar retorno, sem esperar gratidão. E aí nós vamos entrar no outro item, que é o 19, que é o que pensar das pessoas que, sofrendo ingratidão por benefícios prestados, não querem mais fazer o bem, com medo de encontrar ingratos. Quer dizer, você não fazer o bem com medo de que você não vai ser reconhecido, com medo da ingratidão, é se autoproteger. A verdadeira caridade não pode esperar reconhecimento. Prestar benefício não é o mesmo que executar um trabalho esperando um retorno monetário ou de reconhecimento do valor daquele trabalho. Fazer caridade esperando retorno, mesmo que seja um simples agradecimento, não é fazer caridade verdadeira. Temos que pensar que muitas vezes aquele que recebe essa caridade ainda não desenvolveu o sentimento de gratidão, porque este é um sentimento nobre, próprio de pessoas já com certo grau evolutivo. Devemos pensar sempre que o outro não é sempre o que esperamos que seja. Nem por isso devemos nos entristecer. Ao nos chegar esse sentimento de ingratidão ou até de mágoa, devemos orar por aquele que nos causou esse sentimento. Foi isso que Jesus nos ensinou. Mas, claro, sabemos que é muito difícil, porque o ser humano neste plano ainda é muito egoísta. A gente fala que são as chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. O ser humano espera reconhecimento para si, valorização dos seus atos, ou seja, espera que sempre algo em troca, sempre uma recompensa. E aqui eu vou fazer uma brincadeira, Não me levem a mal, mas parecemos ainda o cachorro que aguarda o petisco porque cumpriu a missão, A gente está sempre querendo uma recompensa. Mas temos que ir nos autoeducando, fazendo uma autoavaliação por meio do autoconhecimento, para focar no que mais importa, que é fazer o bem, sem olhar a quem e sem esperar nada em troca, nada mesmo. Aliás, lembremos que Deus vê tudo e que a recompensa existe sempre se pensarmos na pluralidade das existências e na infinita bondade e justiça do nosso Pai Deus. Então, quem disse que eu estou sendo injustiçado? Existe sempre uma razão para tudo e tudo está sendo visto. E o item 20, apresenta essa pergunta: a beneficência é bem compreendida quando se limita ao círculo de pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Obviamente que não.
A beneficência não tem restrição, limitação. O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes. Isso nos faz pensar neste momento tão importante que estamos vivendo, em que devemos deixar de ser bairristas e pensar no bem geral. Isso também nos remete ao início, né, ao item 18, que fala das crianças, dos órfãos e, por conseguinte, da família, que não é só a consanguínea. Nos fechamos e não vemos a dor e a dificuldade do que está acontecendo lá fora. Queremos comprar o álcool em gel, o papel higiênico, a comida, para não faltar para a nossa família. Claro que o conceito de família é muito importante e é nele que se centra todo o ensinamento do Mestre Jesus. Mas a família tem que ser entendida num sentido mais amplo também. Não pensemos só na família consanguínea desta encarnação. Pensemos na família da humanidade. Que nossos atos sejam mais altruístas, benevolentes e caridosos. Desculpem, mas eu acabei lendo porque eu preparei essa explicação em casa. Eu acho que eram 3 temas, não eram temas tão fáceis de serem comentados, e eu sentei e preparei em casa, com calma, para poder falar melhor para vocês. Agora vamos finalizar com uma prece, agradecendo por estarmos aqui, né? Vocês, na casa de vocês, onde quer que estejam, mas nós estamos aqui virtualmente, nos comunicando, que nós temos essa possibilidade hoje tão boa, que nos está ajudando tanto agora. Então, gostaria de agradecer, fazendo uma prece, que nós todos possamos nos unir neste momento, nos unir de forma virtual, mas nos unir com os corações, com as nossas mentes, que possamos sentir as vibrações positivas que emanam da espiritualidade superior, dos nossos espíritos protetores, que são os nossos anjos guardiões, os nossos espíritos familiares, que possamos praticar o Evangelho no lar, nas nossas casas, 1, 2, 3 vezes na semana, que possamos receber esses bons fluidos e pensar positivamente, pensar em coisas boas, em realizações, em ajuda, em caridade, em fazer o bem sem olhar a quem. Uma linda noite para todos, uma boa semana com muita paz e com muita prosperidade, muito amor no coração. Que assim seja. Quarta-feira teremos novamente esse Evangelho. Vai ser outra carinha que vai estar aqui, tá? Então, nos acompanhem. Abraços fraternos.